A Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto promoveu o ato público das escrituras notariais da Constituição da Federação das Coletividades do Distrito e da Associação das Coletividades e Associações do Concelho de Estarreja. A sessão teve lugar, dia 14 de outubro, pelas 16 horas, na Biblioteca Municipal de Estarreja. Presentes estiveram muitas associações, bem como João Alegria, vereador da Câmara Municipal de Estarreja, e José António Marques, presidente da Junta da Freguesia de Beguido. A notária presente leu o pacto social das duas novas entidades, e os elementos fundadores assinaram as devidas escrituras. Estas duas novas entidades vão contribuir para que as associações possam recorrer a muitos incentivos e descontos em parcerias formalizadas pela Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, que até agora eram desconhecidas da maior parte das coletividades de Estarreja. As associações são sem dúvida nenhuma um motor de desenvolvimento da sociedade, e pode mesmo ser mais uma via para combater a crise em que vivemos. Para o presidente da ACRAP, as associações vão ganhar muito, pois entre muitas vantagens, a Federação fica em Estarreja, estando muito mais próxima dos seus associados, e sendo enorme satisfação pelas duas entidades criadas. Uma prova de que o Distrito de Aveiro irá ganhar futuramente com a Federação das Coletividades. É um protocolo em que a Confederação fica mais perto do Distrito de Aveiro, não tão retirado como estava, e ser criado no dia 14 de outubro duas associações, uma da Federação, outra da Conselhia, ou seja, as associações do Conselho de Estarreja irão estar mais perto, é uma grande satisfação, não só para o município de Estarreja, como para todos os municípios que pertencem ao Distrito de Aveiro. O vice-presidente da Confederação estava obviamente muito satisfeito pelo nascimento destas duas entidades, dizendo mesmo que é um marco muito importante da vida associativa nacional. As principais vantagens para as associações vão ser na área administrativa, fiscal e contabilística. Obviamente satisfeito com estes dois atos solenes que houve aqui, as duas escrituras somente. Naturalmente foram atos, enfim, o seu significado da Constituição Pública através das escrituras, são atos importantes para aquilo que eu disse no contexto do panorama nacional em relação à organização e estruturação da Confederação, e portanto eu acho que nesta zona do país, que apesar de tudo tem evoluído em termos associativos, é um marco importante na vida associativa nacional. O que é que as associações passam agora a poder contar convosco? Em termos práticos, o que é que vai mudar? Sobretudo, acho que as coletividades em cada distrito têm muitas dificuldades na área administrativa, fiscal e contabilística. Isto é, a arrumação da sua casa. E por isso estas estruturas, quer a Conselhia, quer a distrital, não se constituíram para substituir as coletividades, antes pelo contrário, é para complementar a sua atividade nestas áreas e, portanto, os fundamentos principais dessas duas estruturas é servir e prestar apoio nestas áreas administrativas, contabilistas e fiscal, é ter ao seu dispor um advogado, um contabilista para poder prestar esses apoios, para essa regularização administrativa e financeira que é necessário fazer. No tempo de crise em que estamos, acha que o movimento associativo poderá ser uma saída? Eu acho que, aliás, como o Sr. Presidente Juntal disse de freguesia, eu acho que o associativismo é insubstituível, isto é, se nós olhamos para a história, reparamos que nas alturas de crise, e ao contrário, enquanto há empresas que fecham, as coisas nascem por essa razão, as pessoas têm que se associar para fazer face à crise, e portanto, mais por isso, o país está em crise, naturalmente, o país, o mundo e a Europa, e as coisas são instrumentos necessários para tentar debelar essa crise, porque como nós sabemos, o desporto, a cultura, o trabalho com as crianças e com os idosos é fundamental. Portanto, hoje muitas coletividades dão respostas concretas em termos sociais. E é como nós dizemos, por isso nós somos insubstituíveis, não há nada que nos possa substituir. João Alegria, vereador da Câmara Municipal de Estarreja, refere que estas duas entidades vão ter a sua sede no Concelho, e de facto isso é um reconhecimento do bom trabalho que todos têm vindo a desenvolver. Assistimos de facto hoje a dois atos, a constituição da Associação Conselhia das Coletividades de Estarreja e também da Federação Distrital das Coletividades de Aveiro. E Estarreja de facto é a sede destas duas novas estruturas, dando de facto relevo ao trabalho que vimos a desenvolver desde há um ano a esta parte e que teve alguns momentos importantes, nomeadamente a ação em maio de Estarreja, a capital do associativismo de 2011. Isto é o reflexo quer da dinâmica das coletividades que nós temos, enfim, que com todos os outros parceiros levou a que, digamos, escolhessem também Estarreja pela dinâmica, pela centralidade e por aquilo que oferece para fazermos este trabalho em conjunto. O movimento associativo pode ser realmente uma saída para a crise que temos aí instalada.
Sim, o facto hoje nós sabemos que não podemos resolver as questões todas digamos, com dinheiro, ou a crise tem que ser, digamos, assumida pelos valores, por aquilo que temos mais próprio, pela capacidade das pessoas de se juntarem, de criarem depois opções também na sua dinâmica. E hoje há sinergias muito importantes que podemos ganhar, quer nestas parcerias com a Confederação Nacional, e portanto há aqui exemplos desde quando uma coletividade quer fazer alguma atividade estando federada, paga 50% do seu valor, e que sabemos que, se não estando, ainda são verbas avultadas, como outras parcerias de formação, da divulgação dos seus eventos e atividades, e portanto há aqui algumas sinergias que se ganham. De facto, estamos todos limitados pelos apoios financeiros, mas hoje exige mais pela criatividade, pela dinâmica, pelo envolvimento de toda a gente, de facto, selecionar aquilo que é fundamental para preservar os valores identitários e culturais da nossa comunidade e trabalhar nesse sentido. E, portanto, também por aí acho que é importante também dar um relevo e uma força social, cultural e moral também às pessoas nos tempos em que se avizinham, que não são de facto fáceis e que trazem também até um clima, enfim, de tristeza, e não é para isso que de facto estas pessoas voluntariamente trabalham e se esforçam, e é isso que têm que passar às nossas populações, e vão fazer porque têm essa vontade e esse trabalho já em si, dessa disponibilidade para que as coisas andem com mais vontade, digamos assim.